Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sabadão, dia 3 de janeiro, trazendo a atualização da nossa corrida para o MVP. Caso você não saiba, todo mês, né, eu trago a atualização da nossa corrida para o MVP, que funciona de uma forma muito simples. Todo começo de mês, eu elejo, com base nos meus critérios, os 3 melhores jogadores do mês anterior, distribuo pontuações diferentes entre os 3. O primeiro colocado recebe 10 pontos, o segundo 8 e o terceiro 5. E aí, no fim da temporada, o jogador que tiver acumulado nesses meses a maior quantidade de pontos será eleito o MVP aqui do canal, né? É uma eleição que vale alguma coisa? Não, mas é legal, é bacana, né? A gente ter, né, esse parâmetro próprio. Então, é a nossa corrida para MVP e hoje chegou a hora de atualizá-la. Vamos aqui eleger os 3 melhores jogadores do mês de dezembro e no fim vamos dar uma olhadinha em como que ficou, né, o top 3 atualizado. Lembrando que nos últimos meses, né, só aqui recapitulando, no mês de outubro a gente teve Giannis, Wemby e Luka como os melhores jogadores. O Giannis foi o melhor, o Wemby o segundo, o Luka o terceiro. Em novembro a gente teve Shea sendo eleito o melhor, o Jokic o segundo e o Luka o terceiro. E agora vamos ver quem é que vai formar o pódio do mês de dezembro. Antes eu só quero aqui fazer algumas menções honrosas bem rápido, né? Separei aqui 3 nomes que merecem um destaque. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. E vamos lá, cara. Começando com as menções, a primeira que eu gostaria de fazer é o nosso querido Jalen Brunson, né? O Jalen Brunson fez um excelente mês de dezembro, né? Em 14 jogos foram 30,2 pontos de média com 7,1 assistências. Ele que teve um field goal de 46,9% no mês, com 39,7 para 3 pontos. Foi muito bem o Jalen Brunson. Teve jogos muito marcantes, né, cara? Acho que um dos melhores jogos dele na temporada foi contra o Magic, o jogo de 40 pontos. Ele também fez uma final da Copa da NBA muito boa contra o Spurs, né? Onde ele meteu 25 pontos, foi decisivo para a vitória. Teve o jogo de 47 pontos contra Miami também, que foi um jogo bem interessante. Os 34 contra Cleveland também foi uma atuação muito boa. Então ele teve ótimas atuações. Foi o único que levantou taça no mês. Isso tem um peso, né, considerável. Mas eu acho que outros 3 jogadores acabaram sendo mais impactantes do que ele, né? Então o Jalen Brunson ele fica aqui como menção, uma ótima menção, né? Mas ainda assim fica fora do top 3. Outra menção que tem que ser feita é o Luka, né? O Luka novamente entregou um mês bom, né? Apesar de ter perdido alguns jogos, né? Jogou apenas 9. Ele ainda entregou 31 pontos de média, com quase 8 assistências e 7,2 rebotes, né? Teve atuações excelentes, né? Contra a Phoenix, foram 38 pontos. Fez um ótimo jogo contra a Filadélfia, triple-double de 31, 15, 11. Meteu 35-8 contra San Antonio, 45-11, 14 contra o Utah Jazz. Esse foi o melhor jogo dele no mês, né? 34 contra Sacramento, enfim. O Luka fez um mês bom, mas tanto pelo número de jogos, como também pela questão da falta de eficiência, né? O Luka ele teve 44% só de field goal, com 28,9 para 3. Né? O Luka vem arremessando muito mal na longa distância. Muitos turnovers também, mais de 5 turnovers de média no mês. Então, por esses fatores, o Luka ficou fora do top 3. Ele que nos últimos meses sempre se fez presente no top 3. Nesse mês de dezembro, foi um mês abaixo, foi o pior mês dele na NBA até agora, pelo menos nessa temporada, né, no caso. Mas ele fica aqui como menção. E a última menção que eu gostaria de fazer, antes da gente partir pro top 3, é o nosso mano Kawhi, né? Kawhi vem numa sequência excelente de jogos. E o mês de dezembro dele, cara, foi muito bom, né, cara? Em 12 jogos, né, esteve bem disponível. Ele teve quase 30 pontos de média, entregando uma eficiência absurda. 49% de field goal, com 36 para 3. E se você considerar os últimos 5 jogos dele no mês, cara, é inacreditável que esse malandro jogou, velho. 32 pontos contra o Lakers, 41 contra Houston, com 69% de field goal e 80% para 3. 28 contra Portland,
55 contra Detroit, essa que é a maior marca de pontos da carreira do Kawhi, e isso tudo com 65% de field goal e 50 para 3. E ele fechou o ano entregando 33,55 com 57,9% de field goal e 55,6 para 3. O final de mês do Kawhi foi uma coisa impressionante. Impressionante. Eu falei aqui já no canal e repito, estamos vendo a melhor versão do Kawhi desde 2019. Ele tá jogando pra cacete. Se o Clippers tá dando essa revivida na temporada, é por conta do Kawhi. Então o Kawhi, eu admito que eu fiquei muito tentado em colocar ele no top 3. Das 3 menções que eu fiz, ele foi o que eu mais me cocei pra colocar no top 3, mas eu acho que o que eu coloquei em terceiro jogou mais do que o Kawhi. Foi um pouco mais consistente do que o Kawhi, considerando o mês inteiro de dezembro. O Kawhi ele foi muito absurdo na reta final. O que eu coloquei em terceiro, ele foi mais sólido durante todo o mês. E isso acabou pesando, na minha opinião. Fora a questão também de campanha coletiva, que não é o principal critério que eu levo em consideração, mas é um critério importante, né? Então, Kawhi quase entrou, mas no fim ficou de fora, mas fica aqui como uma menção mais do que honrosa, tá? Então, feitas as menções, vamos partir, né, pro nosso top 3, que será aberto com o nosso querido calvo. Não tô falando do Trae Young, tô falando de Jaylen Brown. O homem mal entregou o mês de dezembro absurdo, né? Um cara que no mês de dezembro, em 10 jogos, 31,7 pontos de média, 6,5 rebotes, 5,4 assistências, 53% de field goal com 42,6% para 3, cara. Foi um mês de dezembro absurdo do Jaylen Brown, né? Um cara que, né, em quadra fez o Celtics vencer 7 e só perder 3 jogos no mês de dezembro. Um jogador que teve 9 jogos seguidos de pelo menos 30 pontos, né? Uma das melhores marcas da história da franquia. Um cara que teve atuações extremamente marcantes contra o Knicks, né? 42 pontos. Contra o Lakers, né? Um 38-8. Contra Detroit, uma das melhores defesas da liga, entregou um 34-8-7. E contra Portland meteu 37 pontos, cara. Foi um mês realmente incrível do Jaylen Brown. Baita impacto na defesa também. Pra mim, ele foi o terceiro melhor jogador, cara. Eu me cocei pra colocar o Kawhi, mas pra mim o Jaylen Brown, igual eu falei, durante todo o mês, ele foi mais sólido do que o Kawhi. O Kawhi fechou o mês absurdamente bem. Ele fechou o mês melhor do que o Jaylen Brown. Mas no todo do mês, eu acho que o Jaylen Brown foi melhor. E atuações individuais incríveis. E pra mim, ele foi o terceiro melhor, fica aí com 5 pontinhos. A primeira vez que ele aparece aqui no top 3 da nossa corrida, hein? Olha aí, olha o homem mal. Então, terceiro lugar, Jaylen Brown. O segundo lugar, assim, o top 2, vocês já sabem quem que vai ser, né? É a disputa que vai durar a temporada inteira. Jokic ou Shai. A questão do Jokic, que talvez tire ele da corrida oficial, é a questão de jogos, né? A NBA tem a regra, né, que os jogadores, para serem elegíveis aos prêmios individuais, tem que jogar pelo menos 65 jogos. O Jokic vai ficar fora por um mês, por conta da hiperextensão que ele sofreu no joelho. Então, talvez ele saia da corrida da NBA. Mas aqui na corrida do canal, o Jokic continuará elegível, independente do número de jogos. E ele e o Shai vão, né, disputar a nossa corrida até o final. Até o final, os dois devem disputar o top 2 sempre. Nesse mês não foi diferente, o top 2 vai ficar com os dois. A questão é quem que vai ser o primeiro e quem que vai ser o segundo. Tem argumentos válidos para os dois. Quem chegar aqui e falar, Luiz, eu acho que o Jokic foi melhor. Luiz, eu acho que o Shai foi melhor. Tem argumento para os dois lados. Na minha opinião, o melhor foi o Jokic. Então, em segundo lugar, eu vou colocar o Shai, que fez um dezembro surreal que o Shai jogou. Nada surreal não, porque pra ele é padrão. Mas assim, incrível o nível do Shai, né? Em 12 jogos no mês de dezembro, 31,4 pontos, 6,1 assistências, 4,6 rebotes, com 1,7 roubo de bola de média, absurdo. Uma eficiência surreal de 59,4% nos arremessos, 43,6% na linha de 3. Né? Num mês onde com ele em quadra, Oklahoma venceu 8 e perdeu 4 jogos. Né, a maioria deles contra San Antonio. Inclusive, contra San Antonio, nos jogos, né, que o Thunder perdeu para San Antonio,
O Shea foi disparado o melhor jogador do Thunder em todos os jogos. Inclusive, ele entregou um 33-8 no último jogo contra San Antonio, que jogou muito bem. Mas ele teve outras atuações excelentes. Na derrota para Minnesota, ele jogou pra caralho, 35-5-7. Contra Memphis, 31-18. Contra o Warriors, no começo do mês, 38 pontos. Contra Atlanta, 39. Ao todo, foram 8 jogos de pelo menos 30 pontos do Shea no mês. Dos 12 que ele jogou, em 8, ele marcou pelo menos 30 pontos. Incrível que o Shea jogou. Na defesa também, excelente. Igual eu falei, quem chegar aqui e falar, Luiz, eu acho que o Shea foi o melhor do mês. Cara, eu acho super válido. Só que pra mim, o Jokic, Cara, eu acho que o Jokic ele foi mais impactante do que o Shea. O mês de dezembro do Jokic foi mais marcante, ao meu ver. E teve um jogo específico onde pra mim o Jokic garantiu o mês pra ele. Que foi, obviamente, o jogo do Natal contra Minnesota. Mas assim, o Shea foi excelente. Excelente, né? Vai ganhar seus 8 pontinhos, vai ficar em segundo lugar. E aí, na primeira colocação, né, como, né, já é sabido, Nikola Jokic, né, gente? Pra mim, o Jokic foi o cara do mês de dezembro. Um mês onde ele entregou atuações inacreditáveis. Mais um mês com médias de triple-double, né? Fechou o mês com 30,6 pontos, 11,8 rebotes e 11 assistências em 13 jogos. Com ele em quadra, Denver ganhou 8 e só perdeu 5 jogos. Ele teve 56% de field goal com 41,2% para 3. 6 triple-doubles no mês. E aí, quando você olha para as atuações individuais, mano, triple-double de 20-20 contra Dallas, 49-8 contra Atlanta, meteu um triple-double de 39-15-10 contra Houston, uma das melhores defesas da liga, e no que pra mim foi a maior atuação de um jogador nessa temporada, e uma das maiores que eu já vi, 56-16-15 contra Minnesota no jogo de Natal, o que foi talvez o melhor jogo que a gente teve na temporada. A maior atuação da história da rodada de Natal da NBA, acho que dá pra dizer que foi a maior atuação da carreira do Jokic também, o jogo mais impressionante do Jokic, e uma das atuações mais incríveis que, igual eu falei, uma das atuações mais incríveis que eu já vi. Pra mim foi a grande atuação da temporada, e esse jogo específico contra Minnesota, pra mim, tornou muito difícil eu não colocar o Jokic como o cara do mês de dezembro. Até esse jogo contra Minnesota, eu achava que o Shea era o melhor do mês. Mas com esse jogo eu falei, pô, não tem como. Não dá. Não dá pro Jokic não ser o melhor do mês, cara. Esse jogo foi inacreditável, bicho. Esse jogo foi inacreditável. Então, pra mim ele foi o cara, pra mim ele é o cara do mês de dezembro e fecha, né, com 10 pontinhos, soma mais 10 pontinhos. E aí, na atualização final, a gente tem o seguinte desenho. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Cadê? Não, peraí, não é aqui não, não é aqui não. Opa! Cadê? Ó, na atualização final, a gente tem esse cenário, né? Aqui tem, né, no mês de outubro, Giannis, Wemby e Luka foram top 3. Em novembro, Shea, Jokic e Luka. Nesse mês, Jokic, Shea e Brown. E aí, na classificação final, a gente tem isso aqui, ó. Na primeira colocação, empatados com 18 pontos, Shea e Jokic, né? Os dois que, igual eu falei, os dois vão disputar isso aqui até o fim da corrida, sem dúvida alguma. Em segundo lugar, empatados com 10 pontos, Giannis e Luka. E em terceiro lugar, isolado, com apenas, né? Com 8 pontos, Victor Wembanyama. E aí a gente tem agora o Jaylen Brown com seus 5 pontinhos ali, né? Entrando aí no ranking, tá? Então, é isso. Pra mim, esses foram os melhores do mês de dezembro. E essa é a atualização da nossa corrida. Concorda? Discorda? Por favor, comentário tá aí pra isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado pela sua audiência nesse sabadão. Desejo aí um ótimo final de semana pra todos. Nos vemos mais tarde. Tamo junto. Beijo e tchau.